Você não deveria seguir os manuais. Eu sou meio radical e nesse episódio eu quero mostrar isso para vocês, essa minha rebeldia com os manuais e justificar por quê. E acredito que a gente deveria ler os manuais, consumir alguns manuais, mas depois de consumir esses manuais a gente deveria rasgar e se livrar completamente desses manuais. Manuais que ensinam o que você tem que fazer na vida, manuais que ditam o que é sucesso nas nossas vidas, manuais que dizem o que é a atitude correta para ter na vida. E o meu segundo ponto, que eu quero defender aqui para você, é a ideia que a gente deveria ao menos refletir muito, pensar muito, analisar muito antes de seguir as dicas dos especialistas. Eu estou falando dos especialistas que tem por aí, dos milhares de gurus da internet que dizem o que você tem que seguir, o que você tem que fazer. E eu quero falar assim desse efeito nas nossas vidas. Um efeito que muitas vezes é nos manter na corrida dos ratos. Sabe a corrida dos ratos? E a gente nunca sai dessa corrida dos ratos. E a gente tem um estranhamento que a gente diz, olha, mas eu estou lendo muita coisa sobre isso, eu estou consumindo, estou seguindo muitos especialistas e a minha vida está pior. E eu quero falar disso nesse episódio. Então, se você está aqui comigo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para mim. A gente está construindo uma comunidade interessante que eu quero construir com você, uma comunidade de reflexão sobre o tema das carreiras, sobre o tema do sucesso, sobre o tema da busca de realização pessoal nas nossas vidas. Então é muito importante que você esteja comigo aqui, que você me deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários ali, eu pego novas ideias para novos episódios aqui, e que eu espero sempre trazer conteúdo útil, não para que você siga, porque pode parecer contraditório. Eu estou dizendo não siga os especialistas e eu estou me apresentando aqui como um especialista em marcas pessoais. O que eu quero promover aqui nesse episódio é a ideia de que a gente deveria ouvir especialistas no mercado. Acho que é conhecimento e tem muitos bons especialistas no mercado. Mas a partir da ideia de olhar esses especialistas, a gente deveria olhar, entender, para poder refletir e inclusive para poder contestar esses especialistas. E é isso que a gente vai tratar nesse episódio aqui. Eu espero que você goste, espero que seja útil para você. Mas eu quero começar falando por um aspecto aqui, que eu chamo assim de o efeito manada nas nossas vidas, o efeito manada na sociedade, que é quando a gente, principalmente impulsionado muito pela transformação das redes sociais nas nossas vidas, e a gente consome de muitas formas, em muitas plataformas, né, o que as pessoas estão dizendo por aí. E às vezes, eu não sei se você sente assim, eu sinto também, é que a gente passa a escutar um grande coro no mercado, um coro que diz a mesma coisa, um coro que empurra a nossa ideia sempre para a mesma vontade, e a gente acaba muitas vezes, né, sendo levado por essa ideia, não refletindo e acreditando. Bom, se vários especialistas estão falando isso nas redes sociais, então talvez seja esse caminho. E é essa reflexão que eu quero promover com vocês. Talvez, quando todo mundo estiver dizendo a mesma coisa, a gente deveria contrariar. Ou, no mínimo, a gente deveria refletir se isso faz sentido para a minha vida, se faz sentido para a sua vida. Então, dá uma olhada aqui nas redes sociais, as pessoas acabam se comportando do mesmo jeito, falando mais ou menos das mesmas coisas, principalmente quando se trata de desenvolvimento pessoal, gente com alta performance, gente que aborda outra coisa, gente que aborda a saúde, mas mais ou menos dizendo as mesmas coisas. E o que acontece, é esse efeito manada que acontece nas nossas vidas, é que a gente escutou de um especialista e o especialista está certo em dizer aquilo naquele momento, porque ele entende que existe uma lacuna de mercado, que todo mundo deveria dizer de uma certa forma para obter mais resultados. E aí o que acontece? Que aquilo era uma lacuna, ninguém dizia daquela forma, o especialista detectou uma oportunidade, e no momento que o especialista conta isso para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, as pessoas mudam a sua atitude e seguem a dica do especialista, e aí aquilo que era uma oportunidade se transforma numa armadilha, porque todo mundo começa a se comportar do mesmo jeito. As trends são um maravilhoso exemplo para a gente pensar. Alguém colocou, alguém viu que é legal e que impulsionou, todo mundo começa a fazer igual e ninguém pensa muito sobre isso. Tem um segundo efeito, que é o efeito que eu vejo muito, porque eu sou um apaixonado por livros, gosto muito de ler,
que é também o efeito manada que acontece com a gente nas livrarias. O que acontece? A maioria das pessoas não perde muito tempo dentro das livrarias. Eu, pelo contrário, gosto de vasculhar a livraria como um todo, mas a imensa maioria das pessoas gosta de comprar onde? Na mesa dos mais vendidos. Então, o que acontece? A gente entra em qualquer livraria, grande livraria do Brasil, e a gente tem a sensação de que só se está falando daquele tema, porque a gente olha a mesa dos mais vendidos, e a mesa dos mais vendidos tem uma coleção de escritores que são mais ou menos os mesmos, que são os grandes best-sellers do Brasil, e a gente olha, os títulos são muito semelhantes, são muito parecidos. O que acontece é que as pessoas param só na mesa dos mais vendidos, por terem na sua cabeça a ideia de que os mais vendidos devem ser os melhores, e acabam perpetuando esse ciclo, comprando somente na mesa dos mais vendidos. O que acontece com o livreiro? O livreiro passa a acreditar que é só aquele tipo de título que vai vender. Então ele não aposta em títulos diferentes, porque ele acredita que tem que vender os mais vendidos. As pessoas só compram os mais vendidos. E aí tem uma coisa interessante, e eu com meus quase 40 anos de publicitário, que a gente chamou, há uns anos atrás, a gente chamava de o Enigma Tostines. Tostines era um biscoito, né? E dizia o seguinte, a promessa de valor é que Tostines era um biscoito que vendia bastante porque era fresquinho. E a mesma propaganda dizia o seguinte, a gente não sabe se ele é fresquinho porque vende muito ou ele vende muito porque é fresquinho. Então criava-se, a gente brincava, esse é o Enigma Tostines. Então o Enigma Tostines é levado para as livrarias e a gente não sabe se esses livros são os mais vendidos porque eles realmente são os mais vendidos, os mais procurados, ou se eles são os mais procurados porque eles estão na mesa dos mais vendidos. Então cria-se esse efeito manada, onde todo mundo só consegue ler a mesma coisa e ninguém foge disso. Mesma coisa com os manuais do mercado. Quem compra um manual para se vestir bem, e existem muitos manuais de muitos bons especialistas do mercado, acredita piamente na ideia de que está comprando aquilo, investindo, estudando aquilo, para se diferenciar e tentar ter o seu próprio estilo. Agora, quando ele lê um manual de estilo que dita um comportamento padrão para a sociedade, ele acaba se despersonalizando e seguindo o manual e se comportando e se vestindo e muitas vezes pensando, porque a gente está falando de mindset aqui, exatamente como a mesma manada do mercado, ou seja, o efeito manada nas nossas vidas. Agora a reflexão para você pensar sobre esse efeito manada através dos manuais e através dos especialistas é que isso deixa todo mundo mais normal, todo mundo mais igual e todo mundo dentro da mesma forma, ou seja, conformado com essa regra vigente do mercado, do que é normal do mercado. E aí vem a minha revolta com os manuais e com os especialistas, e eu me incluo nisso aqui, que a gente deveria, se a gente quiser crescer com as nossas marcas pessoais, se a gente quiser abrir a cabeça, se a gente quiser mudar de mindset, se a gente quiser crescer, se a gente quiser evoluir, a gente precisa desenvolver a capacidade de questionar os manuais e de questionar os especialistas. Eu quero que você próprio me questione. Porque a ideia aqui não é que você siga exatamente o que eu estou dizendo aqui, ou que isso que eu estou dizendo é a minha verdade, ou a verdade que eu quero empurrar para você. O que eu quero é que você reflita sobre o efeito manada dos especialistas, dos manuais e dos livros de autoajuda no mercado, que fazem todo mundo ficar igual. E quando a gente fica igual como marca pessoal, que é o meu tema aqui, a gente simplesmente destrói a coisa mais importante das nossas marcas pessoais, que é diferenciação. E diferenciação é um fundamento sagrado do branding e serve para o personal branding também. Marcas nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Marcas servem para diferenciar produtos, serviços e profissionais. E é por isso que a gente investe em marca pessoal, para que a gente possa ser escolhido. Quando todo mundo fica igual, a gente é comprado por preço no mercado, a gente vira uma commodity no mercado. E é muito fácil a gente sendo bombardeado o tempo todo pelas redes sociais, pela mídia e todo mundo dizendo mais ou menos a mesma coisa, a gente esquecer de refletir, a gente esquecer de pensar se isso tem sentido para mim e a gente passar a agir da mesma forma que todo mundo. O que acontece na moda?
e o efeito manada. Todo mundo passa a usar alguma coisa, a gente olha as pessoas referências usando aquilo, a gente passa a usar e a gente não questiona muito se isso faz sentido para a minha vida. Então é importante você refletir que não existe uma forma certa de se apresentar, não existe uma forma certa para todo mundo para se vestir da mesma forma, como não existe um padrão de sucesso e de realização para todo mundo. A gente colocou na cabeça que o padrão de sucesso é ficar milionário rápido e seguir o que todo mundo está dizendo. E não funciona para todo mundo, porque ninguém conhece a sua vida tão bem quanto você. Só você, a partir do autoconhecimento, só você mergulhando muito profundamente em quem você é e o que você quer da vida, é que você vai encontrar o caminho correto, daquilo que é correto, daquilo que é eficaz, daquilo que pode funcionar para a realização do seu projeto pessoal. Então pense comigo que o comportamento da sociedade vai dizendo o que é sucesso, o que é realização, e a gente deveria se questionar o tempo todo: o que é realização para mim? Como eu gostaria de me sentir realizado no mercado? Então passa por profundo autoconhecimento e passa por cada um de nós ter um plano para si mesmo. E aí a gente usar esse plano como filtro técnico para tomada de decisão do que é certo para o mercado e talvez do que seja certo para mim no meu momento de vida. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!